O dia em que meu mundo desmoronou começou como qualquer outro. Sou Daniel, 38, um profissional de finanças casado com Sofia há 12 anos. Temos 2 filhos, Emma, 9, e Lucas, 6. Nossa vida nos subúrbios parecia perfeita. Naquela manhã de terça-feira, eu estava correndo para sair para uma apresentação importante. Sofia estava na cozinha, preparando o almoço para as crianças. Lembre-se, estou participando daquela conferência em Chicago neste fim de semana que ela mencionou, focada em sua tarefa. Parei, perplexa. Chicago. Isso não estava marcado para o mês que vem? Sem levantar os olhos, Sofia respondeu: Não, é neste fim de semana. Eu te informei na semana passada. Preocupado, não discuti. Certo, devo ter me esquecido. Quanto tempo dura sua viagem? Partindo na sexta de manhã, retornando no domingo à noite. Você consegue cuidar das crianças? Nós ficaremos bem, eu assegurei a ela, pegando minha pasta. Depois de um rápido adeus à minha família, eu fui embora sem saber que essa troca comum marcaria o início da minha vida em desintegração. Eu também, amigo, eu o confortei, puxando-o para perto. Depois de colocar as crianças na cama, me vi na mesa da cozinha, a mente girando, eu verifiquei o extrato do nosso cartão de crédito conjunto no meu laptop. Lá estavam as despesas de hotel, em Nova York e Boston nos últimos 2 meses. Como isso escapou da minha atenção? Tentei racionalizar. Sofia era uma executiva de marketing bem-sucedida, viajar fazia parte do seu trabalho. No entanto, uma dúvida persistente persistia. O sábado foi um borrão de atividades, treino de futebol, compras de supermercado e encontro para brincar com Lucas. Ao cair da noite, a exaustão tomou conta de mim. Servi um uísque e desabei no sofá, trocando de canal sem pensar. Uma mensagem de texto de Sofia iluminou minha teleconferência indo bem, sinto sua falta e das crianças. Vejo vocês amanhã à noite. Examinei a mensagem, procurando por quaisquer significados ocultos ou inconsistências. Domingo de manhã, acordei determinado a me livrar das minhas suspeitas. Em casa, mandei as crianças para seus quartos e andei de um lado para o outro na sala de estar, deliberando o meu próximo passo. Deveria ligar para Sofia, confrontá-la ao chegar, fingir ignorância. Decidi esperar. Precisava ver o rosto dela quando ela entrasse pela porta, para saber se ela mentiria na minha cara. A noite se arrastou. Eu fiz os movimentos de dever de casa e jantar, lutando para manter a normalidade. Às 20h30, ouvi a chave girar na fechadura. Sofia entrou, empurrando sua mala. Apesar de parecer cansada, ela sorriu ao me ver e, querida, ela cumprimentou, inclinando-se para um beijo. Virei-me ligeiramente, fazendo com que seus lábios roçassem meu queixo, confusão passou por seu rosto. Como foi a conferência? Perguntei, mantendo meu tom neutro. Sofia largou sua bolsa, boa, exaustiva, mas produtiva. Como estavam as coisas aqui? Observei-a atentamente, procurando por sinais de culpa ou nervosismo. Sua expressão permaneceu aberta e sincera. Por um momento, quase duvidei das minhas suspeitas. Tudo bem, respondi secamente. As crianças sentiram sua falta. Ela franziu a testa com meu tom. Está tudo bem, Daniel? Você parece chateado. Roubando-me, perguntei a Sofia, onde você estava neste fim de semana? Confusão cruzou seu rosto. Na conferência em Chicago, como eu disse, por que você está perguntando? Eu me esforcei para manter minha voz firme. O hotel ligou hoje, eles disseram que você fez o check-out esta manhã. A cor sumiu do rosto de Sofia. Ela abriu a boca, depois fechou, aparentemente sem palavras. Naquele momento eu soube que minhas suspeitas estavam corretas, mas não podia deixá-la saber. Ainda não. Forcei uma risada confusa. Deve ter havido alguma confusão no hotel, certo? Você sabe como essas grandes redes podem ser com seus discos. Alívio inundou as feições de Sofia. Assim, claro, deve ser isso. Vou ligar para eles amanhã para resolver. Eu assenti, esboçando um sorriso. Que tal um chá? Você deve estar exausto da viagem. Enquanto eu me ocupava na cozinha, minha mente corria. Eu tinha que jogar com cuidado. Eu não podia confrontá-la diretamente, não sem mais provas, não com as crianças na casa.
Eu precisava de um plano. Nos dias seguintes, mantive uma fachada de normalidade. Ouvi as histórias de Sofia sobre sua conferência, fiz as perguntas certas, e até sugere que ela comparecesse a mais eventos de trabalho para avançar em sua carreira. Enquanto isso, comecei meus preparativos secretos. Comecei a pesquisar advogados de divórcio e leis de custódia, sempre lembrando de limpar o histórico do meu navegador. Fiz questão de passar mais tempo com Emma e Lucas, fortalecendo nosso vínculo para os desafios que eu sabia que estavam por vir. Uma semana após o retorno de Sofia, ela mencionou outra viagem de negócios que estava por vir. Boston dessa vez, ela disse, durante o jantar. Eu vou embora no sábado. Eu assenti, tomando um gole de água para esconder meu maxilar cerrado. Parece ótimo, querida. Sua carreira está realmente decolando. Sofia sorriu, alheia à tempestade se formando sob meu exterior calmo. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, perguntei casualmente, então, quando exatamente você parte para Boston? Sábado de manhã cedo, ela respondeu, aplicando seu creme noturno. Meu voo é às 7 da manhã. Eu assenti, fazendo uma nota mental. Você precisa de uma carona para o aeroporto? Não, eu vou pegar um táxi. Não precisa acordar você e as crianças tão cedo. Tudo bem, eu disse, desligando o abajur. Boa noite, Sofia. Enquanto eu estava deitado na escuridão, ouvindo a respiração constante de Sofia, comecei a formular meu plano. Eu esperaria até que ela partisse para sua viagem de negócios, então eu reuniria todas as evidências que eu precisasse. Extratos bancários, registros telefônicos, recibos de hotel, qualquer coisa para provar sua infidelidade. Senti uma pontada de tristeza pelo casamento que pensei que tínhamos, mas ela foi rapidamente substituída por determinação. Sofia tinha feito sua escolha. Agora era hora de eu fazer a minha. Aparentemente, ele ficou bêbado e fez alguns comentários inapropriados para várias de nossas funcionárias. Agora, Jack está ameaçando cortar relações, a menos que façamos o que é certo. Os próximos dias foram um borrão de controle de danos. Passei horas no telefone com Jack Artman, tentando acalmar as coisas. Pedimos desculpas, prometemos políticas de eventos mais rigorosas e até sugerimos descontos. Nada pareceu apaziguá-lo. Na quarta-feira, a situação havia piorado. A Artman Industries suspendeu oficialmente todos os projetos conosco, com efeito imediato. Nossas ações despencaram e rumores de demissões começaram a circular. Cheguei em casa tarde naquela noite, exausto e estressado. Sofia estava esperando acordada, preocupação estampada em seu rosto. Está tudo bem, Daniel? Você tem estado tão distraído ultimamente. Por um momento, fiquei tentado a descarregar tudo, tanto meus problemas de trabalho quanto minhas suspeitas sobre ela. Em vez disso, apenas balancei a cabeça, apenas alguns problemas com um cliente, nada que eu não possa lidar. Ela apertou minha mão com simpatia, estou aqui se precisar conversar. A ironia da oferta dela não passou despercebida para mim. Quinta-feira trouxe mais más notícias. Mais 2 clientes, assustados com a situação de Artman, colocaram seus projetos em espera. Nosso CFO convocou uma reunião de emergência para discutir medidas de corte de custos. Enquanto eu estava sentado no meu escritório naquela tarde, olhando para planilhas cheias de vermelho, meu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de Sofia, que ficaria até tarde no escritório esta noite, não espere acordada. Uma suspeita familiar surgiu, mas eu a deixei de lado. Eu tinha problemas maiores para lidar agora. Sexta-feira era o dia D. O próprio Jack Artman veio ao nosso escritório para uma reunião presencial. A tensão na sala de conferências era palpável enquanto ele expunha suas demandas, um pedido público de desculpas, uma redução significativa na taxa e a demissão de 2 funcionários que ele alegou terem permitido o comportamento de seu filho. Depois de horas de negociação, conseguimos chegar a um acordo. Artman concordou em restabelecer nosso contrato, embora com taxas reduzidas, em troca de um pedido de desculpas privado e uma revisão de nossas políticas de eventos. Não era o ideal, mas nos manteria à tona. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, o peso da semana finalmente me atingiu.
Eu estava tão consumido em salvar meu emprego que coloquei minha investigação pessoal em espera. A viagem de negócios de Sofia para Boston tinha chegado e passado sem que eu percebesse. Entrei em casa me sentindo derrotado em várias frentes. Sofia estava na cozinha, preparando o jantar, ela sorriu quando me viu. Semana difícil, ela perguntou, mexendo algo no fogão. Eu assenti, cansado demais para fingir um sorriso, você pode dizer isso. Enquanto eu a observava se movimentar pela cozinha, conversando sobre seu dia, senti uma mistura confusa de emoções. Parte de mim ainda amava essa mulher, ainda queria acreditar em nossa vida juntos. Mas outra parte sabia que algo estava profundamente errado, que a verdade ainda estava esperando para ser descoberta. O peso de tudo estava me pressionando por semanas. Eu precisava sair para clarear minha cabeça e pensar em algo diferente do trabalho e das mentiras de Sofia. Então liguei para Mark e Dave, dois dos meus amigos mais antigos, e combinei de encontrá-los em um bar que costumávamos frequentar. Não era um lugar chique, apenas um bar local com bebidas baratas e uma atmosfera familiar. Quando entrei, o lugar estava mal iluminado com a multidão de sempre curvada sobre suas bebidas no bar. O ar estava pesado com o cheiro de cerveja e comida gordurosa. Avistei Mark e Dave em uma cabine perto do fundo, já com algumas bebidas pela aparência. Deslizei para dentro da cabine, e Mark me entregou uma cerveja. Você parece ter passado pelo inferno, Mark disse. Algumas semanas difíceis, respondi, tomando um gole de cerveja. Dave se inclinou, trabalho ou casa, ambos, eu disse, não querendo entrar no assunto ainda. Conversamos sobre trabalho por um tempo, a conversa fácil e familiar, mas não demorou muito para que Mark me trouxesse de volta. Vamos lá, cara, o que está acontecendo? Você está fora do radar há semanas. Suspirei, percebendo que não havia sentido em me segurar. Sofia tem agido de forma estranha, mais viagens de negócios do que o normal, cobranças estranhas de hotéis, tenho quase certeza de que ela está me traindo. Os dois me encararam por um momento, processando o que eu tinha acabado de dizer. Merda, Dave finalmente murmurou, isso é duro. O que você vai fazer? Mark perguntou. Eu balancei minha cabeça. Não sei. Tenho tentado reunir provas, mas é difícil. Com o trabalho tão louco, não tenho tido tempo para focar nisso. Mark trocou um olhar com Dave antes de se inclinar para mais perto. Você precisa tirar sua mente disso, sair da sua cabeça por um tempo. Eu assenti. É por isso que estou aqui. Dave sorriu, deveríamos fazer algo divertido. Que tal irmos para aquele clube de striptease do outro lado da cidade? Hesitei. Um clube de striptease não era exatamente minha ideia de diversão, mas por outro lado, ficar em casa pensando em mim também não era. Sim, por que não? Eu finalmente disse, vamos lá. Do nada, ouvi alguém gritar meu nome, Daniel. Eu congelei, meu coração pulando na garganta. Eu conhecia aquela voz. Virei-me, e lá estava ela, Sofia, parada na entrada da cabine, seu rosto contorcido de raiva. O que diabos você está fazendo aqui? Sua voz tremendo. Mia imediatamente deu um passo para trás, sentindo a tensão. Eu me levantei, me sentindo como um servo pego pelos faróis. Sofia, o que você está fazendo aqui? Ela não respondeu minha pergunta. Em vez disso, ela olhou feio para Mia. Saia daqui, ela retrucou. Mia hesitou, olhando para mim em busca de direção. Eu assenti levemente, e ela rapidamente juntou suas coisas e saiu da cabine, deixando nós dois sozinhos. Sofia se virou para mim, seus olhos brilhando de fúria. Como você pôde fazer isso? Ela sibilou. Você é uma hipócrita. Senti minha própria raiva aumentando. Eu? Você é quem está se esgueirando em viagens de negócios, Sofia. Não ouse virar isso contra mim. Ela zombou. Você não tem ideia do que está falando. Ah, acho que sim. Eu retruquei. Sei que você não está apenas participando de conferências, Sofia. Eu vi as taxas do hotel, as viagens que você nem mencionou para mim. O rosto dela empalideceu por uma fração de segundo antes de ela se recuperar, seus olhos se estreitando. Isso não lhe dá o direito de fazer isso. Não é, respondi friamente. Talvez seja. Ela olhou para mim, seu peito arfando de raiva. Por um momento, nenhum de nós falou.
Então, sem aviso, ela se lançou contra mim, me empurrando de volta contra o assento. Eu agarrei seus braços, tentando mantê-la afastada, enquanto ela lutava contra mim. Sai de cima de mim, rosnei, empurrando-a para longe. Mas ela não tinha terminado. Ela se virou e saiu furiosa da cabine, indo direto para o bar onde Mia tinha ido. Eu a segui, tentando impedir o que quer que ela estivesse planejando fazer. Sofia encontrou Mia perto do bar, conversando com outra dançarina. Sem aviso, ela deu um tapa na bebida da mão de Mia e a empurrou com força. Mia tropeçou, mas antes que pudesse recuperar o equilíbrio, Sofia estava sobre ela, punhos voando. Era puro caos. Pare, gritei, agarrando Sofia por trás e puxando-a para longe de Mia, mas ela continuou lutando, sua fúria lhe dando força. Os seguranças, vendo a comoção, correram e agarraram Sofia, arrastando-a em direção à saída. Ela chutou e gritou, mas eles eram fortes demais para ela. Seu bastardo, ela gritou comigo enquanto a arrastavam para longe. Você é um filho da puta. Fiquei ali no caos, Sofia sendo arrastada para fora do clube pelos seguranças, seus gritos de raiva ainda ecoando em meus ouvidos. Os espectadores rapidamente retornaram às suas próprias distrações, o espetáculo acabou, mas eu permaneci enraizado no lugar por um momento, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Mia, a dançarina, ficou de lado, abalada, mas tentando se recompor. Eu a encarei e ela me deu um pequeno sorriso incerto, como se não tivesse certeza se deveria ficar envergonhada ou brava. Andei até ela, sentindo a necessidade de terminar o que tinha sido interrompido tão violentamente. Eu sabia que Sofia estava me esperando. Respirei fundo e subi as escadas, ela estava sentada na beirada da cama, seus olhos vermelhos de tanto chorar, ela olhou para cima quando entrei no quarto, sua expressão era uma mistura de raiva e mágoa. Precisamos conversar, ela disse, com a voz trêmula. Eu assenti. Sim, precisamos. Ela respirou fundo, como se estivesse se roubando. Vou pedir o divórcio amanhã. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que isso aconteceria, mas ouvir em voz alta tornou isso real. Eu não disse nada, apenas assenti. E vou contar para as crianças amanhã também, ela continuou. Eles precisam saber o que está acontecendo. Um medo frio se instalou em meu estômago, eu sabia que este era o começo do fim, e não havia como voltar atrás. Mas em vez de tentar consertar as coisas, senti uma estranha sensação de alívio, talvez fosse isso que precisava acontecer. Tudo bem, eu disse calmamente, faça o que você precisa fazer. A raiva de Jack era pessoal, e eu podia ver isso em seus olhos. Jack, vamos conversar sobre isso, eu disse, mas ele não estava ouvindo, ele se moveu em minha direção, punhos cerrados, pronto para atacar. Antes que pudesse piorar, a segurança interveio para contê-lo. Você terminou, ele gritou enquanto o puxavam de volta, a segurança chamou a polícia e em poucos minutos os policiais chegaram e escoltaram Jack para fora do prédio. Eu assisti em silêncio, o peso de suas palavras afundando, ele estava em busca de vingança. E não eram apenas negócios, era minha vida que ele queria destruir. O resto do dia foi consumido com o controle de danos, mas minha mente continuou voltando para o confronto. Quando cheguei em casa, estava exausto, temendo o que me esperava lá. Quando entrei, a casa estava silenciosa, encontrei Sofia na sala de estar, sentada no sofá, sua expressão fria e inflexível. Pedi o divórcio hoje, ela disse sem emoção, e eu contei às crianças tudo o que elas sabem sobre o que você realmente é. Eu não precisava ficar e lutar por eles agora, eu iria embora sem eles, eles poderiam ficar com ela, e com o tempo eles descobririam quem ela realmente era, e quando descobrissem ela enfrentaria as consequências. Depois de decidir deixar as crianças com Sofia, eu me concentrei em observá-la, esperando o momento certo para executar meu plano. Mas esse momento nunca chegou, ela não saiu de casa para mais viagens de negócios ou reuniões longas, em vez disso, ela ficou por perto quase como se estivesse esperando algo. Com meu plano em espera, comecei a prestar mais atenção em tudo o que ela fazia, procurando por qualquer pista que pudesse explicar sua mudança repentina de comportamento. Foi quando notei algo estranho. Sofia começou a receber telefonemas tarde da noite, e cada vez que ela saía para tirá-los do alcance da voz, ela pensava que estava sendo discreta, mas eu estava atrás dela.
Uma noite eu a segui para fora, ficando nas sombras, eu a ouvi falando em voz baixa, quase sussurrando: sim, ele ainda está no trabalho, continue pressionando, está quase acabando. Meu sangue gelou quando reconheci a voz do outro lado da linha, era Jack Artman, o cliente que ameaçou me arruinar. Tudo se encaixou, a crise repentina no trabalho, a busca incansável de Jack por vingança não foi aleatória. Sofia estava por trás disso, ela havia orquestrado tudo usando Jack para destruir minha carreira, enquanto ela se fazia de vítima em casa. Quando percebi a extensão total de sua traição, soube que não havia mais nada para salvar. O divórcio foi rápido depois disso, eu não lutei contra isso, eu só queria sair, me mudei para a casa do meu pai, um lugar pequeno e tranquilo fora da cidade, e tentei recomeçar. Mas as crianças não queriam nada comigo, elas ainda estavam enroladas nas mentiras que Sofia tinha contado a elas, eu não insisti, elas aprenderiam a verdade com o tempo. A vida depois do divórcio foi vazia, eu me joguei no trabalho quando não estava com as crianças, tentando reconstruir minha carreira do zero, mas algo estava faltando. Foi quando Mia, a stripper do clube, voltou para minha vida. Eu a procurei mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, e fiquei surpreso quando ela concordou em me encontrar. Não nos encontramos no clube novamente, ela não estava mais trabalhando lá, em vez disso, começamos a nos encontrar em lugares diferentes no apartamento dela, às vezes um bar tranquilo na cidade. Fiquei surpreso com a calma com que ela reagiu a todo o escândalo com Sofia. A maioria das mulheres teria corrido para as colinas depois de ser arrastada para esse tipo de drama, mas Mia não parecia perturbada. Nosso relacionamento se tornou algo como um estranho conforto, não estávamos juntos em nenhum sentido romântico, mas ela era uma distração e não fazia perguntas, era um acordo tácito, amigos com benefícios, nada mais. Eu não tinha energia para nada sério, e ela parecia estar bem com isso. Mia era uma boa companhia, no entanto, ela tinha um jeito de fazer tudo parecer menos complicado. Sem amarras, sem expectativas, apenas uma breve fuga da bagunça que minha vida havia se tornado. Eu a apreciei por isso, mesmo sabendo que não duraria. Mas eu não conseguia ignorar a amargura persistente no fundo da minha mente, o pensamento do que Sofia tinha feito, como ela tinha virado as crianças contra mim e quase arruinado minha vida, me roía constantemente. Eu queria seguir em frente, mas toda vez que eu via as crianças ou ouvia algo sobre ela, isso trazia tudo de volta. No final, decidi deixar para lá para parar de me deter no que não podia mudar. Sofia tinha feito sua escolha e eu também. As crianças viriam a verdade um dia. Até lá, eu tinha que me concentrar em reconstruir minha vida pedaço por pedaço, mesmo que isso significasse deixar algumas coisas para trás para sempre. Finalmente, depois de semanas ficando perto de casa, Sofia saiu para uma viagem de fim de semana. Não era a desculpa usual de viagem de negócios dessa vez, ela me disse que iria visitar uma velha amiga fora da cidade. As crianças estavam na escola, e a casa estava quieta. Era a oportunidade que eu estava esperando. Passei a manhã fazendo arranjos. Contratei uma empresa de mudanças e disse a eles que precisava de tudo na casa carregado e levado para um depósito que eu tinha alugado em outra cidade. Tudo, móveis, eletrônicos, roupas, utensílios de cozinha. Não deixei nada para trás, exceto as paredes nuas. Fiz questão de cronometrar perfeitamente para que os caminhões chegassem logo depois que as crianças saíssem para a escola e tudo estivesse limpo quando elas retornassem. Quando os caminhões chegaram à casa, eu orientei os carregadores com fria precisão. Não houve hesitação, nem segundas intenções. Eu os observei desmantelando a vida que Sofia e eu construímos juntos, pedaço por pedaço. Os móveis da sala de estar, a mesa de jantar onde tínhamos compartilhado inúmeras refeições, até mesmo as fotos emolduradas nas paredes, tudo foi para os caminhões. Enquanto eu observava os carregadores carregando as últimas caixas, senti uma estranha sensação de satisfação. Sofia tinha tirado tudo de mim, minha carreira, meus filhos, minha sensação de segurança. Agora eu estava pegando tudo de volta, deixando-a com nada além de paredes vazias, e uma casca vazia da vida que ela pensava controlar. No início da tarde, a casa estava completamente vazia. Os cômodos ecoavam com os sons de passo e o rangido ocasional das tábuas do assoalho. Andei pela casa uma última vez, certificando-me de que tudo tinha sumido.
O vazio era quase surreal, mas parecia certo. Era assim que tinha que ser. Não deixei um bilhete ou qualquer explicação. Não havia mais nada a dizer. Sofia retornaria para encontrar a vida que ela tentou manter destruída, assim como ela destruiu a minha. As crianças ficariam confusas no começo, mas eventualmente entenderiam. Quando tivessem idade suficiente, viriam o que a mãe delas tinha feito e por que eu tinha que fazer isso. Com o último caminhão desaparecido, fiquei na entrada da garagem por um momento, absorvendo tudo. A casa parecia a mesma por fora, mas por dentro era uma história diferente. O pensamento de Sofia, entrando pela porta, e vendo o vazio, percebendo que ela tinha perdido, tudo trouxe um sorriso sombrio ao meu rosto. Tranquei a porta da frente, deixando a chave debaixo do capacho, onde ela a encontraria. Entrei no meu carro, e fui embora sem olhar para trás. Eu estava farto daquela casa, daquela vida. O que quer que viesse depois, eu enfrentaria nos meus termos. Sofia poderia lidar com as consequências de suas ações. Enquanto eu dirigia, senti um peso sendo tirado dos meus ombros. O plano estava completo, e não havia mais nada para me segurar. O futuro era incerto, mas era meu para moldá-lo agora. Eu não tinha mais nada a perder e isso me deu uma liberdade que eu não sentia há muito tempo. A estrada se estendia à minha frente e, pela primeira vez em meses, senti uma sensação de paz. Eu não estava mais fugindo de nada. Eu tinha assumido o controle e o que quer que viesse depois, eu estava pronto para isso. Depois que tudo aconteceu, as consequências foram rápidas e implacáveis. Sofia chegou em casa e encontrou a casa completamente despojada, e não demorou muito para que a polícia estivesse na minha porta. Fui presa, acusada de roubo, destruição de propriedade e muito mais. Eu sabia dos riscos quando aluguei aqueles caminhões e esvaziei a casa, mas ver tudo acontecer foi uma história diferente. O sistema legal se moveu rápido, e antes que eu percebesse, eu estava diante de um juiz, encarando a realidade das minhas ações. Sofia fez questão de que o tribunal jogasse o livro em mim. Ela testemunhou contra mim com uma precisão fria que deixou claro que ela queria que eu sofresse o máximo possível. Acabei me declarando culpado não porque me arrependi do que fiz, mas porque lutar contra isso só teria arrastado as coisas e tornado a punição inevitável ainda pior. O juiz proferiu uma sentença que incluía prisão, multas pesadas e uma ordem judicial para devolver tudo o que eu havia levado. A vida que eu havia tentado recuperar com minha atitude drástica foi arrancada novamente, dessa vez pela lei. A prisão foi dura, mas me deu muito tempo para pensar. Minha carreira foi destruída. A empresa que eu tinha trabalhado tanto para construir estava acabada, especialmente depois que Jack Hartman saiu de vez. A notícia sobre o que eu tinha feito se espalhou e minha reputação ficou em frangalhos. Não havia como se recuperar de algo assim. Passei meus dias em uma cela pensando em tudo que me levou a esse ponto, e embora eu tivesse arrependimentos sobre como as coisas aconteceram, não conseguia me arrepender das decisões que me colocaram ali. Eu sabia por que fiz isso, e isso me deu alguma medida de paz, mesmo enquanto cumpria minha sentença. A parte mais difícil foi perder meus filhos. Sofia garantiu que eles fossem mantidos longe de mim, alimentando-os com mentiras para colocá-los ainda mais contra mim. Tentei entrar em contato, mas eles se recusaram a me ver, não atenderam minhas ligações. Eles eram jovens, confusos e magoados, acreditando no pior sobre mim por causa do que a mãe deles havia dito. Não insisti. Eu sabia que eles precisavam de tempo e esperava que um dia eles entendessem a verdade. Mia, a stripper a quem eu recorri em busca de conforto, saiu da minha vida pouco depois de eu ir para a prisão. O que tínhamos nunca foi feito para durar, especialmente com tudo o que aconteceu. O escândalo e as consequências criaram uma brecha entre nós e, eventualmente, ela seguiu em frente. Ouvi dizer que ela deixou a área e começou de novo em outro lugar, talvez tentando esquecer a confusão em que a arrastei. Nunca mais nos falamos e isso provavelmente foi o melhor. Mas a prisão não me quebrou. Se alguma coisa, ela me deixou mais determinado a assumir o controle da minha vida nos meus próprios termos. Depois que saí, as coisas começaram a mudar. Lentamente, meus filhos começaram a ver a verdade. Talvez eles tenham ouvido coisas,
Talvez tenham começado a juntar as peças conforme ficaram mais velhos, ou talvez eles apenas tenham visto através das rachaduras na história que Sofia havia construído. Eles se aproximaram cautelosamente no início e começamos o lento processo de reconstruir nosso relacionamento. Não foi fácil e ainda é um trabalho em andamento, mas pelo menos estamos conversando agora. Isso é mais do que eu jamais imaginei ser possível quando estava sentado naquela cela, contando os dias. Ontem, me encontrei com Mark e Dave, os mesmos amigos com quem fui àquele clube de striptease todos aqueles anos atrás. Nós nos sentamos em um bar, compartilhando bebidas e histórias, atualizando-nos sobre tudo o que tinha acontecido desde então. Eles ficaram surpresos ao ouvir a história completa, os detalhes que eu não tinha compartilhado antes. Eles ouviram sem julgamento, entendendo mais do que a maioria poderia. Nós rimos dos velhos tempos, mas havia uma corrente oculta de algo mais sério. Eles sabiam que eu tinha passado pelo inferno e voltado, e respeitavam que eu ainda estava de pé, ainda lutando do meu próprio jeito. Mas o passado tem um jeito de voltar sorrateiramente, não importa o quanto você tente seguir em frente. Recentemente tive a chance de falar com Sofia, não foi planejado, apenas nos encontramos em uma cafeteria. Ela parecia mais velha, um pouco desgastada pelos anos, mas ainda tinha aquela mesma ponta afiada. Conversamos educadamente como duas pessoas que já se conheceram bem, mas agora eram quase estranhas. Ela me disse que estava tudo bem com ela, que ela tinha seguido em frente, que as crianças estavam bem. Ela não disse isso, mas eu podia dizer que ela ainda estava tentando provar que tinha vencido, que tinha saído vitoriosa depois de tudo. Enquanto eu a ouvia falar, algo obscuro começou a se agitar em mim novamente. Vê-la ali, tão composta, tão segura de si, trouxe de volta toda a raiva, toda a amargura que a prisão havia enterrado apenas por um tempo. Percebi que talvez eu não tivesse superado isso tanto quanto pensava. A ideia de vingança começou a criar raízes novamente, mais forte dessa vez. Eu queria fazer algo que a fizesse sentir a dor que ela me causou, algo que ela não veria chegando. Desta vez eu seria mais inteligente sobre isso. Nenhum movimento imprudente, nenhum erro que me levaria de volta para a prisão. Comecei a pensar em maneiras de me vingar dela, maneiras que cortassem fundo, mas não deixassem rastros que pudessem ser ligados a mim. O plano ainda não está totalmente formado, mas sei de uma coisa. Quando eu me mudar, será decisivo. Vou garantir que haja uma rota de fuga, algo que não planejei da última vez. Tem que ser perfeito, porque não posso me dar ao luxo de ser pego de novo. Por enquanto estou esperando o momento certo, reconstruindo meu relacionamento com meus filhos e me mantendo discreta, eles estão começando a ver a verdade e é isso que mais importa. Perdi o contato com Mia, e isso provavelmente é o melhor. Ela era um capítulo da minha vida que agora está fechado e preciso me concentrar no que está por vir. Sentada sozinha no silêncio do meu pequeno apartamento, muitas vezes me pego repetindo tudo o que aconteceu, como um filme antigo preso no repiat. Repassei os detalhes tantas vezes que eles ficaram gravados na minha memória, cada decisão e consequência uma fixação permanente na minha mente. Não consigo deixar de pensar em como tudo poderia ter sido diferente, como eu poderia ter tomado um caminho diferente, um que não terminasse comigo na prisão, afastado dos meus filhos e vivendo uma sombra da vida que eu já tive. Lembro-me claramente agora que antes de alugar aqueles caminhões e esvaziar a casa, houve um momento, um breve lampejo de hesitação em que pensei em parar. Eu poderia ter evitado tudo. Em vez de seguir o caminho da vingança, eu poderia ter encontrado outra maneira de lidar com a traição de Sofia e a ruína da minha empresa. Esse pensamento persiste especialmente quando penso em Jack Artman, o homem que teve um papel tão crucial na minha queda. Na época, eu estava tão focado em me vingar de Sofia, tão cego pela minha raiva e senso de injustiça, que negligenciei a única pessoa que poderia ter sido a chave para resolver tudo. Jack não era apenas um peão no jogo de Sofia, ele era um homem com seus próprios problemas, suas próprias vulnerabilidades. Mas em vez de ver isso, deixei minha raiva me consumir, me empurrando para um caminho de destruição. Se eu tivesse tirado um tempo para realmente entender o que levou Jack a fazer o que ele fez, se eu tivesse entrado em contato com ele, encontrado um ponto em comum, poderíamos ter encontrado uma maneira de trabalhar juntos, de salvar algo dos destroços da minha empresa.
Eu poderia ter mostrado a ele que nós dois estávamos sendo usados, manipulados por Sofia para seus próprios fins. Talvez ele tivesse escutado, talvez não, mas pelo menos eu não teria jogado tudo fora em um momento de despeito. Havia outras opções, outros caminhos que eu poderia ter tomado. Eu poderia ter focado em reconstruir minha carreira, encontrar novos clientes, começar do zero. Eu poderia ter colocado minha energia em lutar pelos meus filhos de uma forma mais construtiva, mostrando a eles por meio de ações em vez de gestos drásticos e imprudentes que eu ainda era o pai com quem eles podiam contar. Mas, em vez disso, deixei a raiva me conduzir e tomei uma decisão que me custou tudo. Mesmo agora, enquanto estou aqui sentado planejando o meu próximo passo, há uma parte de mim que se pergunta se estou repetindo os mesmos erros. A ideia de vingança ainda queima dentro de mim, mas eu sei como essa história termina se eu deixar que ela me consuma novamente. Aprendi a jogar o jogo longo para ser paciente, mas ainda há um perigo em deixar essa velha amargura apodrecer. A verdade é que não preciso revidar para vencer, não preciso descer ao nível dela para provar que segui em frente, que estou mais forte agora. Talvez a verdadeira vitória esteja em ir embora, em reconstruir minha vida pedaço por pedaço sem a necessidade de vingança. Tenho meus filhos de volta na minha vida lentamente, mas seguramente eles estão começando a ver a verdade, e essa é uma vitória que eu nunca esperava. Eu poderia me concentrar nisso, em ser o pai que eles precisam, e deixar o passado onde ele pertence para trás. Jack Artman foi meu aviso, um lembrete de que sempre há outra saída, outro caminho que não leva à autodestruição. Eu ignorei uma vez, mas talvez não seja tarde demais para aprender com meus erros. Talvez seja hora de finalmente deixar de lado a raiva, a necessidade de acertar contas e focar no que realmente importa, reconstruindo o que ainda me resta antes que seja tarde demais.